Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso curso UML na Real. Estamos falando sobre diagrama de classes e nessa aula nós vamos tratar as operações das classes ou os métodos das classes. Essa aula também é um pouco mais densa, um pouco mais longa. Se você quiser assisti-la de 2 vezes, de repente eu recomendo. Bom, o que são as operações ou os métodos de uma classe? Lembra que a gente tem dado o exemplo de um prédio. Um prédio tem apartamento, apartamento tem quarto, quarto tem porta e porta tem fechadura. Nós estamos falando mais dos atributos da classe. Vamos pegar, por exemplo, uma classe porta. Na porta, nós temos uma fechadura, que também é um atributo, certo? Mas o que a gente faz com uma porta? A gente abre a porta ou fecha a porta. Essas duas ações que eu acabei de citar, abrir porta, fechar porta, são operações ou métodos da classe. É a forma como nós temos para os objetos interagirem entre si, ou as classes interagirem entre si quando o sistema está em uso, depois de pronto. Se nós pensarmos, por exemplo, em um ingresso, o ingresso, por si só, é apenas uma estrutura. Como que a gente interage com o ingresso? Eu compro o ingresso. Tem uma ação de comprar o ingresso. Isso se tornará uma operação ou um método da classe ingresso. A classe pagamento. O pagamento é uma estrutura. O que a gente faz quando nós estamos lidando com pagamento? A gente tem o pagar, que é a realização do pagamento. Quando nós estamos falando de usuário, o usuário por si só é uma classe, é uma estrutura. Mas a gente tem o login, que é efetivamente fazer o login daquele usuário. Nós temos o logout, que é efetivamente deslogar aquele usuário, ok? Então vamos começar aqui com as classes mais simples. Lembra que nós falamos sobre público-alvo. Público-alvo é o público-alvo de uma atração que é uma atração de um evento. Mas nós precisamos de ter uma forma de manter esse público-alvo. Quando eu falo manter, não sei se você já ouviu falar de CRUD. Quando nós falamos de CRUD, CRUD são as operações básicas que a maioria das entidades que são mantidas por sistema, ou das classes que se tornaram objetos dentro de um sistema, elas precisam de ter. Nós estamos falando de incluir, alterar, consultar e excluir. Então, para público-alvo, vamos supor que a gente vai ter uma área dentro do nosso sistema que o nosso usuário, que é o produtor, vai poder criar público-alvos. Público-alvo para os eventos. Então, a gente tem 4 operações. A gente tem uma operação que é incluir. Eu não vou colocar ainda os parâmetros nem os tipos de retorno. Nós temos outra operação que é excluir. Nós temos uma outra operação que é consultar. E nós temos uma outra operação que é a operação de alterar. Vamos ver como que isso ficou. A classe público-alvo, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, ela agora já tem, além dos atributos identificador e descrição, ela tem também 4 operações. Eu vou falar um pouquinho sobre parâmetros e tipo de retorno. Se você já souber programar, for alguém de desenvolvimento, para você isso é tranquilo. Mas se você for uma pessoa mais de análise de negócio, um Product Owner, e quiser entender, eu vou falar um pouquinho para você compreender. Toda operação, quando a gente está falando de classes, nós precisamos de ter parâmetros. Por exemplo, quando eu falo que eu estou incluindo um público-alvo, que informação que eu estou incluindo no sistema? Público-alvo. Então, a gente tem que ter um parâmetro, que é um valor que a gente vai passar no corpo dessa operação para a gente fazer a gravação do dado ou da informação. Então, eu vou ter um parâmetro aqui, que é público-alvo. E esse parâmetro ele é de um tipo complexo, porque eu vou passar a própria estrutura dele. Público-alvo. Legal. Qual que é o tipo de retorno?
Lembrando, toda operação ou todo método pode ou não trazer um tipo de retorno. Quando a gente tem o void, significa que ele não retorna nada. Um método de incluir, geralmente, ele não retorna nada. Já um método de consultar, ele traz uma série de coisas de retorno. Quando eu quero consultar, por exemplo, um público-alvo, qual o parâmetro que eu passo? Eu vou passar, por exemplo, o identificador, que é o identificador único daquele público-alvo que eu quero. Qual que é o tipo? A gente está falando que todos os nossos identificadores são inteiros, não é mesmo? Então, observe aqui, ó. Eu tenho consultar, int, entre parênteses, que eu estou passando um parâmetro do tipo inteiro. Mas o retorno não é void, porque ele não traz vazio. O que ele devolve? Como return type, ou tipo de retorno, para um consultar, eu vou ter uma lista, vou colocar o ilist aqui, seguindo o padrão que eu estou colocando. Desculpa, lista não, porque nessa consulta nossa a gente vai trazer a gente vai passar um identificador único, a gente vai trazer uma única classe, um único objeto de público-alvo. Então eu vou falar que o retorno desse cara é público-alvo. O que isso significa? Que toda vez que eu fizer uma consulta de público-alvo, eu passo o identificador daquele objeto e obtenho o público-alvo como retorno. Quando a gente está falando de exclusão, eu tenho um parâmetro que é o identificador, ou identificador único do público-alvo. Então, eu vou passar o identificador para excluir somente aquele público-alvo. Qual que vai ser o tipo? É um inteiro. Tem tipo de retorno? No meu caso aqui eu não vou ter. Tem gente que gosta de colocar. Todo método de exclusão, eu vou trazer um booleano que entrou ou false para falar se a exclusão foi bem sucedida ou não. Não vou entrar no mérito. E para o alterar, o que a gente quer alterar? Eu quero alterar um público-alvo. Então, qual que é o parâmetro que a gente passa? O público-alvo. E qual que é o tipo desse parâmetro? É público-alvo. Eu passo a estrutura que eu quero alterar e a alteração se realiza. Essa é uma classe mais simples, que ela é uma classe simplesmente para dar suporte à classe atração. Então, a gente vai ter aquelas 4 operações básicas. Eu não vou colocar as 4 operações básicas para todas as classes do nosso diagrama, senão vai ficar gigante e pode te confundir. Mas, via de regra, toda classe que representa uma entidade no banco de dados e que nós precisaremos de dar manutenção nesse registro, nós temos essas quatro operações básicas, ok? Nós temos atração. Então, quando a gente vai fazer um evento, a gente tem que ter atração, não é mesmo? Eu vou colocar que nós temos aqui um incluir. E quando a gente está incluindo, a gente precisa de passar como parâmetro o quê? Uma atração. Então, a gente monta essa classe lá dentro do sistema, passa ela para esse método e esse método grava lá no banco de dados. Opa! Perdão, eu coloquei errado. Vou voltar aqui. Então, nós teremos uma operação incluir atração. Qual que é o parâmetro? Como a gente acabou de falar. Opa. É a própria atração. A gente vai montar uma classe, um objeto desse tipo. A gente vai ver isso funcionando em termos de modelo na nossa aula no nosso módulo sobre diagrama de sequência. E qual que é o tipo do atributo atração? É uma atração. Legal? Vamos deixar apenas o método incluir para poder simplificar o modelo, mas, na prática, nós deveríamos ter outros métodos aqui, como alterar atração, excluir atração e etc. Associar atração a evento. Nós temos aqui o usuário. Quais são duas operações básicas ou algumas operações básicas que nós temos que ter para o usuário? Eu vou colocar o incluir também. Na realidade, eu não vou colocar o incluir. Vamos partir do pressuposto que nossos usuários já estão cadastrados, só para simplificar. Eu vou colocar um método que é login ou logar, ok?
Quando a gente está fazendo o login, nós temos que informar qual é o usuário que está sendo logado e passar as credenciais desse usuário, que é o usuário e senha. Então, nós teremos um parâmetro aqui, que é o próprio usuário, que é um tipo complexo. E vamos supor também que na operação de login ou no logar, o nosso sistema vai falar se aquele login foi bem sucedido ou não. Vamos colocar que o tipo de retorno dele é um boolean, porque ele vai trazer um verdadeiro ou falso. E vamos colocar também uma outra operação que é, eu não gosto desse termo não, mas para seguir o padrão que eu estou usando aqui, deslogar, que é fazer o logoff. Por quê? Uma recomendação pertinente. Toda operação de uma classe, ou método de uma classe, ele tem que ter o tempo verbal pertinente a uma ação. Então, não é boa prática eu colocar login, logoff. Isso tem cara de atributo. Quando alguém pegar o código-fonte, por exemplo, ou o modelo, o ML, para poder interpretar, vai fazer confusão. A gente coloca a ação. Então, não usamos login, usamos logar. Não usamos logoff, usamos deslogar. Isso é uma boa prática. Vamos colocar mais uma operação aqui, que é deslogar. E quando a gente está deslogando, a gente não precisa passar a estrutura de usuário. A gente passa apenas o identificador do usuário e o sistema faz o logout. Isso é um inteiro. Então, a nossa classe usuário tem dois métodos ou duas operações. Vamos aqui abaixo a os tipos de usuário que nós temos. Lembra que nós falamos sobre temos um usuário, depois a gente vai entender um pouco como que a gente vai fazer a herança aqui, que é o relacionamento de generalização, mas nós temos segurança a evento, produtor, comprador e produtor a eventos externo. Nesses casos, o que nós teremos são cadastro para esses usuários. Esse cadastro vai ficar semelhante, em termos de operações, a essa estrutura que a gente tem aqui. Incluir, excluir, consultar e alterar, certo? Se sim, nós precisamos de ter essas mesmas operações para essas quatro classes. Mas para não complexar demais, eu vou colocar apenas o incluir para cada uma delas, tá certo? Eu tenho segurança evento, então eu vou colocar uma operação que é incluir. Qual que é o parâmetro dessa operação? É um tipo complexo do tipo segurança evento. Estou passando uma estrutura do segurança. Quando eu passo esse objeto, já grava direto no banco de dados. Vou ter a mesma coisa para produtor. Um incluir. A gente passa como parâmetro uma estrutura, um objeto do tipo produtor. A mesma coisa para o comprador. Vai observando que para cada incluir de cada classe, nós estamos passando como parâmetro tipos complexos diferentes, objetos de tipos diferentes. E aqui em produtora eventos externos, evento externo, vou tirar esse plural, a gente vai ter um incluir também. E, obviamente, a gente vai passar um parâmetro que é produtora evento externo. Legal? Depois a gente vai organizar o diagrama para ele ficar arrumadinho. Lembrando mais uma vez, se você estiver trabalhando, caso você já não tenha essa maldade, num sistema na vida real, você vai colocar todos os métodos ou operações que fazem sentido, não apenas o incluir, aqui é didático. Ok, empresa, segurança, evento, eu vou colocar o incluir também,
nós teríamos em empresa, segurança, evento, a estrutura que a gente tem aqui, em termos de operações, que a gente tem para público-alvo, que é o incluir, o excluir, o consultar e o alterar. Eu vou colocar apenas o incluir para não delongar muito. Qual que é o tipo? Quando a gente está incluindo, é uma empresa de segurança evento. Empresa, segurança, evento. Qual que é o tipo? Empresa, segurança, evento. Legal? Vamos agora para o contexto aqui dos eventos. Um evento, obviamente que nós temos a inclusão dele, não é mesmo? Alguém vai fazer o cadastro. Um produtor vai fazer o cadastro desse evento. Então, também para simplificar, eu vou colocar apenas o método incluir. Opa. Evento. Evento. A nomenclatura, se você observar, eu sempre estou usando, por exemplo, aqui no incluir evento, a gente tem uma operação, que é o incluir, e está vendo que o nome do meu parâmetro é evento e o tipo dele é evento? Isso é uma boa prática também. Como que a gente costuma fazer enquanto estamos programando? A variável que a gente vai colocar lá no código-fonte, a gente coloca ela com letra minúscula para diferenciar do tipo dela. Então, esse evento aqui, ó, o de cima, eu colocaria ele com letra minúscula, só para você entender. É um detalhe importante, mas que ajuda na leitura do código-fonte. Legal. Agora vamos para ingresso. Ingresso, nós temos uma operação que é comprar, certo? A gente faz a compra de um ingresso. E na compra de um ingresso, nós podemos comprar, numa mesma compra, fazer a compra de um ou N, ou um ou muitos ingressos. Então, eu teria aqui um parâmetro que é lista ingressos. E qual vai ser o tipo desse parâmetro? A gente pode comprar um ingresso ou muitos ingressos. Ele é um tipo apenas ingresso? Não é, porque ele é uma lista de ingressos. Como eu estou me remetendo a C#, eu vou ter uma lista de ingressos. Legal? Então, aqui a gente tem ingresso. E o ingresso, ele também tem que ser validado. Lembra que a gente falou do app mobile, que a gente vai ter a validação do ingresso? Então, eu vou colocar um outro método aqui, que é o validar, ou uma outra operação da classe. No validar, qual parâmetro que a gente vai passar? O ingresso, que é o objeto. Imagina que lá no algoritmo ele vai fazer uma verificação do QR Code, do evento e de uma série de outras coisas. Ok? Beleza. Qual que é o tipo do parâmetro? É o tipo ingresso. E qual que vai ser o return type ou o tipo de retorno? Eu vou colocar como um booleano. Porque a validação pode dar certo ou errado. Imagina que alguém está entrando com um ingresso falso ou ingresso que já foi validado. Então, a gente vai definir que é um verdadeiro ou falso, que é um booleano. Legal. Olha que interessante. Eu acabei de identificar uma outra necessidade aqui. Um ingresso precisa de estar amarrado a um evento. E eu não tenho um atributo evento na classe de ingresso. Isso é ruim. Então, eu vou fazer um complemento. Aqui em ingresso, eu vou colocar um atributo do tipo evento, para que posteriormente, quando nós formos fazer as relações, a gente tenha um evento amarrado ao ingresso. Qual que é o tipo desse atributo? É a própria estrutura de um evento. Ok? Legal. Nós temos pagamento. Na classe de pagamento, nós precisamos de ter uma operação ou um método que é pagar. Nós até poderíamos ter um estornar, mas como o exemplo aqui é didático, eu não quero complexar muito, vamos abstrair que a gente vai ter o estornar. Vamos colocar apenas o pagar. Então, teremos uma operação no pagamento. Aqui não é incluir, tá?
Porque nós estamos incluindo um pagamento? Sim. Mas qual que é quando que a gente faz a inclusão de um pagamento? Quando nós estamos fazendo o pagamento em si. Então, a gente vai ter aqui um método pagar. O que o método pagar passa de parâmetro? Um pagamento. Do tipo pagamento. Legal? E esse cara, é importante ele ter um tipo de retorno também para a gente saber se o pagamento foi bem sucedido ou não. Sendo assim, opa, eu coloquei como... perdão. O return type, ou o tipo de retorno dele, vai ser booleano. No nosso caso aqui, a gente quer saber se foi verdadeiro ou falso, se deu certo ou deu errado o pagamento. Legal? Tem um outro detalhe aqui que a gente não pegou. Por exemplo, quando a gente está fazendo pagamento, a gente está fazendo pagamento de um ingresso para um evento. Então, nós precisamos de ter uma relação de pagamento para com ingresso. Faltou nós termos no pagamento um atributo para fazer referência lá na frente para ingresso. Só que o mesmo pagamento pode comprar um ou muitos ingressos, certo? Vamos colocar então aqui em pagamento um atributo do tipo ingresso. Mas se a gente pode comprar um ou mais ingressos, nós precisamos ter uma lista de ingressos, concorda? Lista ingresso. Qual vai ser o tipo? Seguindo o padrão que eu estou adotando aqui, de C#, é um iList de ingresso. Legal? Que pode ter nessa lista um ou muitos ingressos. Beleza. E aí nós temos outras 4 classes aqui para a gente tratar. Lembra que a gente falou do pagamento de crédito via cartão de crédito e via cartão de débito. A lógica de fazer o pagamento vai estar dentro desse método aqui, pagar de pagamento. Só que nós teremos imagina que a lógica que está nesse pagamento é: a gente precisa de debitar o ingresso na base de ingressos do evento, a gente precisa de gerar um registro contábil para o sistema de contas a receber do ingresso, a gente precisa de gerar um registro contábil de contas a pagar, para isso sair do bolso lá do produtor de eventos. Mas existem coisas, por exemplo, validações, que nós faremos apenas no pagamento de cartão de crédito, que nós faremos para cartão de crédito de um jeito e para cartão de débito de outro. Sendo assim, vamos supor que nós tenhamos que fazer a validação do cartão de crédito e a validação do cartão de débito antes de fazer o pagamento com eles efetivamente. Então, nós teremos, para pagamento com cartão de crédito, um método validar. Porque primeiro a gente vai precisar de validar o cartão de crédito para depois fazer o pagamento. Esse validar, a gente vai ter um parâmetro chamado cartão crédito. Perdão, como nós não separamos isso na aula anterior, a gente vai ter que chamar aqui de pagamento cartão crédito. Qual que é o tipo? Ou a classe, né? Cartão crédito. Legal? E se a gente está falando de um método validar, é muito importante que nós tenhamos um tipo de retorno, que seja booleano, para falar se aquela validação foi ok ou não. Aqui dentro, no algoritmo que vai estar no corpo desse método, a gente vai ter uma série de regras de negócio específicas para a validação de cartão de crédito, especializado para cartão de crédito. Não vai se aplicar para cartão de débito. Mas cartão de débito precisa também de ter sua validação. Então, a gente vai ter outro aqui, que é pagamento, cartão, débito. Qual que é o objeto que ele vai passar? Opa, perdão que eu coloquei. A gente vai ter um método chamado validar. O return type dele vai ser um booleano. E qual que vai ser o parâmetro que a gente vai passar? Um pagamento, cartão, débito. Aqui nós temos o pagamento BET e a bandeira cartão. A bandeira cartão segue a mesma lógica de público-alvo.
seria uma classe que representaria uma entidade no banco de dados, onde nós teríamos aquelas operações básicas como nós temos aí, que é o incluir, o excluir, o consultar e o alterar. Sendo assim, eu vou colocar apenas o incluir para compor o modelo, mas eu não vou colocar as outras operações. Então, a gente vai colocar aqui um incluir, não tem tipo de retorno para essa operação, e nós teremos como parâmetro uma bandeira cartão. Qual que é o tipo complexo? Não é um tipo primitivo. Bandeira cartão. Legal. E vamos supor também que para pagamento batch, que é uma outra natureza, nós tenhamos apenas um método de validação também, que é para validar, por exemplo, o tamanho do lote que a empresa produtora parceira vai trazer, validar se ela tem saldo conosco para poder fazer a compra, dentre outras coisas. Então vamos colocar aqui também um validar. Qual que é o parâmetro que nós teremos nesse método? É um pagamento batch. O tipo dele é pagamento batch. E é um método, sendo um método de validação, o tipo de retorno também vai ser um booleano. Ou seja, tem que nos falar se aquilo deu certo ou errado. Então ele é um boolean, verdadeiro ou falso. Bom, nossas classes aqui, olha como é que elas estão meio desorganizadas dentro do diagrama. É um monte de caixinha. Essas caixinhas não estão organizadas, mas nós já temos, para todas elas, pelo menos uma operação, que é um método. Qual que é o próximo passo? Que nós veremos já a partir da próxima aula. Nós vamos começar a relacionar essas classes para nós termos uma ideia de como ficará a nossa estrutura, de fato, das nossas classes. E nós utilizaremos 3 tipos de relacionamento diferentes. Um outro detalhe importante também. Nós temos, como que é relevante nós pensarmos um desenho, pensarmos um modelo antes de sair programando. Se a gente já está programando toda essa estrutura e a gente vê que a gente errou em alguma coisa, a gente tem que desmanchar tudo aquilo que a gente já programou. Aqui, por exemplo, eu estou coçando, com a mão coçando, para poder mudar esse pagamento cartão débito, esse pagamento cartão crédito, para mantê-los apenas como entidades ou classes que representam entidades, e não como especializações de pagamento. Mas, se eu quisesse mudar isso agora, bastaria eu alterar um desenho. E não ter que destruir muitas coisas que eu fiz em termos de código-fonte e gastei horas fazendo. Na realidade, eu ainda estou na dúvida, então eu vou deixar para quando a gente fizer os relacionamentos, eu refletir melhor. Mas qual que é o mindset? Qual que é a grande sacada? Eu não precisaria de refazer tudo se eu estou falando em tempo de diagrama, em tempo de desenho na parede, em tempo de papel. Basta desmanchar e refazer. Custa muito mais barato pensar e desenhar antes do que já sair implementando, descobrir erros em tempo de implementação e ter um super desperdício. Depois, caso você tenha interesse, pesquise sobre o que é débito técnico. As grandes empresas possuem milhares e milhares de débitos técnicos que elas nunca conseguem pagar, muito porque menosprezam a importância de conceber a ideia da estrutura dos sistemas antes de programar. E aí, quando viu, já ficou tarde, os sistemas estão em produção, cheio de problemas que dá para conviver com eles, mas que jogam no chão a performance e a eficiência dos sistemas. Fica à vontade para a gente falar mais sobre isso no grupo do Facebook. Vamos avançando para as próximas aulas. Muito obrigado e um grande abraço.